Muito bem, 12 horas e 36 minutos aqui na nossa programação. Já estão aqui nos nossos estúdios o Dr. Paulo e o Dr. Leandro e a gente já vai receber o boa tarde. Boa tarde, Dr. Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Mauá FM, né? É uma grande satisfação de poder estar aqui, né? E poder fazer esse serviço de utilidade pública. Vamos receber o Dr. Leandro. Dr. Leandro, boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E vamos lá, né? Vamos tentar responder as perguntas aí dos ouvintes. Vamos lá, vem chegando aqui, Dr. Paulo, né, uma pergunta aqui um pouquinho extensa. Após fazer perícia médica no INSS, meu pedido de auxílio-doença foi encaminhado para um procedimento chamado acerto pós-perícia. Como esse procedimento levou meses, né, para ser finalizado, quando o INSS finalmente emitiu a decisão, né, concedendo o auxílio-doença, doutor Paulo, o benefício já estava cessado. Nesse caso, doutor Paulo, como faço para pedir a prorrogação? Olha, Oliveira, isso que o ouvinte está falando aí, realmente foi uma situação que aconteceu muito comum até agora, uns meses atrás, porque até um tempo atrás a gente sabia, né, no auge da pandemia e as agências todas fechadas, o INSS não estava fazendo perícia presencial, né? Então todo mundo que estava com problema de auxílio-doença, né, perícia para invalidez, benefício existencial, eles não conseguiam fazer o atendimento pelo médico, atendimento presencial, e aí o INSS, para poder conseguir conceder esses benefícios, né, ele criou uma forma de antecipação do pagamento, né? Antecipação do pagamento sem perícia. Então a pessoa tinha que encaminhar o quê? Pelo meio eletrônico, né? Ou pela internet ou pelo celular. Ela tirava foto e encaminhava tudo pelo sistema eletrônico. E com base no atestado médico que estava encaminhado, o INSS podia conceder antecipação ou não. Só que essa antecipação tinha prazo limitado. E na primeira vez era 30 dias, na segunda vez 60 dias, né? À medida que... Então, o máximo de tempo que o INSS estava concedendo era 60 dias nesse atendimento antecipado, né? Que era a concessão antecipada do benefício. Sem perícia, né? Que a perícia ia ser marcada posteriormente, depois que as agências voltassem, né? Então, assim que funciona o INSS. Hoje o INSS já está fazendo atendimento presencial, só que as perícias estão sendo marcadas para daqui a 90 dias, 120 dias, né? E, na verdade não está muito diferente disso também. Por quê? Às vezes o atestado médico é só por 60 dias, né? Ou 30 dias, mas leva meses para marcar a perícia, né? E a hora que a pessoa vai ser atendida, aquele atestado já perdeu a validade, né? É verdade, né? O INSS vai conceder com base no atestado, mas o que acontece? A pessoa, né, às vezes ficou 2, 3 meses e o atestado é só de 30 dias, né? Então isso era uma situação muito ruim. É uma situação ruim por quê? Porque a pessoa tem direito, às vezes, a ficar encostada muito mais tempo e não tem meios, né? O sistema não permite a ela sequer agendar uma nova perícia enquanto não foi analisada a primeira. Isso é uma situação de ilegalidade, na verdade, né? E como corrigir isso? Tanto no caso do ouvinte, como na situação que a gente está falando aqui, né? Você não consegue agendar uma perícia enquanto não for atendida a primeira. Só pela via judicial, é isso que a gente tem que deixar claro, né? Porque o INSS isso é uma ilegalidade e o sistema do INSS não permite você corrigir pela via administrativa. Então, só realmente a pessoa entrando na justiça, infelizmente, tem que recorrer ao judiciário para conseguir, para não ser prejudicado nesses casos, em que às vezes a pessoa podia até pedir a prorrogação, ou podia até agendar uma nova perícia enquanto for analisado, e o sistema do INSS não permite. Então é isso, é entrando na justiça mesmo. Uhum. Doutor Leandro, com essa nova reforma trabalhista, quantos dias de férias o funcionário pode vender? Olha, até hoje continua a mesma regra, viu, Oliveira, quanto a essa questão. É 10 dias, né, caso a pessoa tenha 30 dias de férias, ou seja, 1/3 das férias. Não aumentou nem diminuiu, pode vender esse tanto. E também o que tem de novidade, uma das novidades da reforma trabalhista é você poder fracionar o período que você vai usufruir das férias, né? Você pode fracionar até 3 vezes, né, Oliveira? Uhum. Então, só que tem que respeitar a quantidade mínima de dias. Não é assim, vou fracionar 3 vezes, vou tirar 5 dias de férias, depois 3 dias, depois tiro o resto. Não é assim que funciona, né? Uhum. Para você fracionar em 3 vezes, uma dessas parcelas que você vai usufruir das férias tem que ter no mínimo 14 dias.
Uhum. E depois as 2 restantes tem que ter no mínimo 5 dias cada uma. Mais de que 5 dias cada uma. Bacana. Doutor Paulo, saiu uma matéria aqui, doutor Paulo, falando sobre a respeito da prova de vida, né? A prova de vida do INSS volta a ser obrigatória em janeiro e a suspensão já começa em fevereiro. Tem que ficar atento, né, doutor Paulo? Pois é, Oliveira, agora com essa pandemia que a gente vê que já não está mais no auge, né? A gente não sabe como é que vai ser 2022, né? Mas aparentemente ela está dando um refresco. Então, o INSS está começando a fazer agora essas exigências de prova de vida, né? Então, sempre tem que ficar atento, porque, Oliveira, porque se a pessoa deixar de fazer a prova de vida, o benefício não é cancelado, ele é suspenso. Né? Então, suspenso. O que significa isso? Significa que o benefício vai deixar de ser pago, mas se a pessoa fizer a prova de vida posteriormente, o benefício volta a ser pago e, inclusive, o retroativo, né? Da época que a pessoa deixou de fazer a prova de vida. Mas a prova de vida, realmente, Oliveira, tem que ficar atento, e especialmente a pessoa tem que ficar... em casos em que a pessoa não pode comparecer, é sempre bom ligar no 135, esclarecendo, olha, eu estou impossibilitado de comparecer por problema de saúde, né? Ou por idade, estou acamado. Esse é um grande problema, às vezes, porque a pessoa deixa de receber, não porque não quis, mas porque não pôde fazer a prova de vida, porque não tinha condição de sair de casa, né? Uhum. E a gente tem que deixar sempre claro o seguinte, se você tem problema de saúde, não pode sair de casa, você tem que pegar um atestado médico e no dia do atendimento, da perícia, você leva lá no dia com o atestado, o INSS vai reagendar e o INSS que vai levar assistente social lá no teu endereço, tá? Porque se a pessoa não pode, o INSS vai até ele. Então é isso, não pode comparecer, pega um atestado médico, pega uma justificativa médica para dizer que você não pode comparecer e aí o INSS vai no teu endereço fazer a prova de vida. Uhum. Doutor Leandro, estão querendo saber aqui se tem direito ao 13º o funcionário que está de licença médica. Tem sim, Oliveira. É? A questão é o seguinte, né? Se você está de licença médica e está recebendo auxílio-doença, quem vai pagar o 13º não vai ser mais seu patrão, seu empregador, vai ser o INSS. O INSS vai te pagar porque o auxílio-doença substitui o salário que a pessoa recebia, né? Uhum. Agora, se você está de licença médica, mas você não preenche os requisitos do auxílio-doença, ou seja, você está afastado por um período inferior a 15 dias, uhum. Aí quem vai pagar o seu 13º vai ser o próprio patrão. Uhum. Então depende, se a pessoa está usufruindo aí recebendo o benefício do auxílio-doença, por exemplo, está de afastamento, que nosso ouvinte aqui chamou de licença médica, né? Quem vai pagar esse 13º para você vai ser a Previdência. Agora, do contrário, vai ser o seu empregador. Se você não estiver recebendo esse benefício, vai ser seu empregador mesmo você estando de atestado, você tem o direito ao 13º. Uhum. Seja pela via do empregador, seja pela via do INSS, quando você recebe um benefício em razão do seu afastamento para tratamento de saúde, né, ou por o período que você tiver temporariamente incapaz para o trabalho. Né? Uhum. Doutor Paulo, eu ouvi dizer que no caso de empregado com atestado médico de até 15 dias, é o patrão quem paga. E se a pessoa for trabalhadora autônomo, doutor Paulo, quem que paga? Olha, realmente, o empregado, quando vai pedir auxílio-doença, para pedir auxílio-doença no INSS, o atestado tem que ser superior a 15 dias. Porque o patrão paga sempre os primeiros 15 dias, né? A partir do 16º em diante, é o INSS quem paga. Agora, e se a pessoa trabalha por conta própria, né? Recolhe para o INSS, mas ele é trabalhador autônomo. Se tiver um atestado de 15 dias, não adianta nem levar para o INSS, tá? Porque o INSS não vai pagar. O INSS vai pagar atestado superior a 15 dias. Então, e se for 16 dias, o INSS vai pagar um dia. Só por quê? Porque a partir do 16º em diante, que o INSS paga. Então, pessoa que vai pedir um afastamento, tem que observar bem isso, né? Depende da quantidade de dias que vai ficar encostado, tá? O atestado médico para o trabalhador autônomo, para poder ser pago pelo INSS, tem que ser prazo de afastamento superior a 15 dias. E aí,
Se for 16 dias só, às vezes tem que até pensar se vale a pena, né? Porque vai receber um dia só de serviço, né? Pois é. Não é uma coisa que às vezes justifica você perder tempo e ir atrás do médico para ter um atestado de 16 dias ou de 15 dias, muito menos, né? Então é isso, tem que ser atestado superior a 15 dias e não recebe nada. A Previdência não paga os 15 primeiros dias do trabalhador autônomo. Uhum. Doutor Leandro, o ouvinte está dizendo o seguinte, eu já recebi a primeira parte, né, do 13º. Acontece que logo depois disso, doutor Leandro, o salário da minha categoria aumentou, né, de modo que a minha primeira parcela do 13º foi feita com base a um salário inferior. O que fazer nesse caso? Então, Oliveira, o 13º, como o nosso ouvinte está colocando aqui, ele é feito em 2 momentos. São 2 parcelas que são pagas, não é tudo de uma vez. Segundo a legislação. A legislação diz o seguinte, no período de 1º de fevereiro a 30 de novembro é o período da primeira parcela. Você vai pagar 50% do valor do 13º para o seu funcionário. E a segunda parcela você tem que pagar até o dia 20 de dezembro. Que no caso agora, segunda-feira, dia 20, né? Segunda-feira. Então são esses 2 momentos. Esse é como deve ser feito o pagamento do 13º. O que acontece, Oliveira? Às vezes, você recebeu a primeira parcela, como o nosso ouvinte está colocando aqui. Você recebeu a primeira parcela do seguro-desemprego, do 13º, só que posteriormente a esse recebimento, a sua categoria teve um reajuste salarial. Ou seja, quando você recebeu a primeira parcela do seguro-desemprego, esse reajuste não existia ainda. Pois né? é. E aí como que faz? Essa diferença que você recebeu, a menor, né? O valor menor, você vai receber quando for pago a segunda parcela. Esse é o momento de ajustar essa diferença aí. Então o empregador pode pagar essa diferença nesse momento, no momento que ele for acertar com você a segunda parcela. Você vai ter o direito de receber. Vai ter o direito de receber, porque o 13º tem que estar de acordo com o seu salário, né? E é claro que isso é quando a gente fala salário fixo, né, Oliveira? Quando o salário é, por exemplo, comissão, você vai ter que fazer uma média para estipular o valor do 13º, né? Agora, quando o salário é fixo, fica mais fácil. Então é isso. Na segunda parcela, você vai receber as diferenças aí que você deixou de receber quando você recebeu a primeira parcela. Bacana. Doutor Paulo, quando a pessoa recebe salário maternidade, ela pode continuar a trabalhar? Olha, o salário maternidade, ele é um benefício previdenciário devido para a mulher, né, que deu à luz uma criança, né, e nesses primeiros meses, a criança precisa da atenção da mãe, né, para poder... São os 4 primeiros meses de vida, então é isso que se entende, né? É um benefício que é tanto para a mãe, mas é também para a criança, né, que acabou de nascer, que precisa de estar ao lado da mãe naquele momento inicial da vida, né? Então, por isso, Oliveira, quando a pessoa recebe salário maternidade, ela não pode estar trabalhando mais, tá? Então, passou a receber salário maternidade, não pode mais trabalhar, porque senão o benefício é cessado, o INSS realmente cancela, tá? Então, começou a receber o salário maternidade, a partir daquele momento, você já não pode voltar mais a trabalhar nesses 4 meses que você tem pela frente. Então, o benefício é tanto para a mulher, mas também é para a criança. Por isso mesmo é que, eu estou precisando de dinheiro, estou querendo trabalhar, mas se você fizer isso, você está abrindo mão de um direito que é seu e também da criança, né? Pois é. Então, realmente, nesse caso aí, não pode voltar a trabalhar nesse período do salário de maternidade. Doutor Paulo, doutor Leandro, está chegando aqui uma dúvida no WhatsApp. Sofri um acidente há tempo atrás e fiquei com sequelas no meu braço esquerdo. Posso receber o auxílio acidente? Então, Oliveira, é uma pergunta até que a gente teria que verificar com ele o seguinte: foi acidente de trabalho ou não? Se ele estava empregado, se ele não estava, né? Para a gente ver se ele tem a qualidade de segurado, né, doutor Paulo? Primeira coisa, tem que ver a qualidade de segurado, né, Oliveira? Às vezes a pessoa pode não estar trabalhando, mas se a pessoa estava num período de graça, né? Exatamente. Que é 12 meses após a última contribuição, ela ainda é segurada. Se sofrer um acidente nessa época, ela teria direito a ser coberto pelo INSS. Então tem que verificar com ela que tipo de acidente foi, se foi um acidente que ela sofreu
fora do trabalho, se foi dentro do trabalho. E aí ela vai ter que passar por uma perícia, né, Dr. Paulo, para verificar se realmente essa sequela diminuiu a capacidade, reduziu a capacidade de trabalho que ela tinha em relação à função que ela exercia na época, né? Pois é, o simples fato de ter uma sequela não quer dizer necessariamente que vai dar direito ao auxílio-acidente, tá? O auxílio-acidente é quando você tem a capacidade de trabalho diminuída para suas atividades habituais, para aquelas atividades que você exercia quando sofreu o acidente, né? Então, quando vai fazer a perícia, uma das perguntas que o médico vai fazer é qual que era a tua profissão, qual que era a tua atividade na época do acidente. Porque às vezes a pessoa tem uma sequela, mas aquela sequela não diminui a capacidade de trabalho para aquela função, né? Pode ser que para hoje, para a atividade de hoje, ela não consiga, mas para aquela função da época, pode ser que não teria problema. Então, essa perícia é muito importante, que a pessoa tenha noção do que vai ser feito, né? Não é só analisar, olha, teve fraturou lá um dedo, né? Ou assim, decepou um dedo. Às vezes o caso de decepou um dedo, às vezes não gera auxílio-acidente, por quê? Porque pode ser que a pessoa não tenha diminuído a capacidade de trabalho para a atividade que ela fazia na época, né? Se fosse um trabalho intelectual, por exemplo, perder um dedo não vai trazer nenhum prejuízo em tese, né? Às vezes assim, para digitar, né, para a pessoa, mas dependendo do dedo não teria dificuldade. Então né? É muito importante isso, né? O simples fato de ter a sequela. Mas em regra sim, né? Em regra, se tem uma sequela, ela daria direito ao auxílio-acidente, né? Desde que seja para as atividades habituais da época e desde que a pessoa fosse segurada realmente, né, da Previdência, né? Então tudo isso tem que ser analisado. Doutor Leandro, a quitação das férias deve ser feita em que momento? As férias o pagamento das férias, Oliveira, ele deve ser feito pelo menos até 2 dias antes da usufruição das férias. Então você vai sair de férias hoje, pelo menos 2 dias já o seu patrão já deveria já ter feito o pagamento das suas férias. Não vai ser no mesmo dia que você vai sair, tem que ser 2 dias antes de você sair começar as suas férias. E nem depois, muito menos depois quando você volta, né? Então, fiquei 30 dias, voltei agora que eu vou receber as férias. Não é assim que funciona. Você tem que receber antes de você iniciar o período das suas férias. Pelo menos 2 dias antes. Se não for concedido dessa forma, corre-se o risco aí de ter que pagar as férias em dobro. Então, é um prazo importante aí, tanto do prazo do período das férias, quanto o período de pagamento das férias, né? Doutor Paulo, está chegando aqui mais uma dúvida. Quando a pessoa faz perícia médica no INSS, é possível ao advogado estar presente? Olha, Oliveira, a gente sempre ouve falar que quando você vai fazer uma perícia médica no INSS, é só um médico que pode estar presente, salvo a pessoa tiver a necessidade de auxílio permanente, né? Às vezes a pessoa não consegue se locomover, ou ela não consegue se comunicar, né? Então aí é autorizada a presença de um acompanhante. No caso específico de um advogado, o próprio INSS já tem uma instrução normativa que permite ao advogado estar presente. O que acontece? O advogado não pode interferir na perícia, só isso. Mas é um direito do advogado estar presente ao lado do seu cliente nessas perícias, tanto no INSS quanto na perícia judicial. Então, nada impede, realmente. O que não pode é interferir. Isso não é papel realmente do advogado, mas estar presente, assistir, ver se os atos processuais estão sendo observados, né? Se a pergunta que o médico está sendo feita é correta. Então, ele pode estar presente, sim. E qualquer coisa ele pode registrar e depois usar das vias judiciais, né? Para o caso, para informar que não foi obedecido. Mas é um direito, sim, do advogado estar presente, né? Nada impede, desde que ele não interfira na perícia. Doutor Leandro, a empresa pode exigir que eu use roupas chamativas para trabalhar numa loja? Então, Oliveira, depende do que a gente chama de roupas chamativas, digamos assim, né? Pois é. O empregador, ele tem seus direitos e deveres, né? Dentre os seus direitos tem o poder de direção ali da empresa, né? Ele tem uma certa liberdade para escolher como a empresa vai funcionar, qual vai ser o uniforme dos funcionários, né? A livre iniciativa dele no mercado, né? Por outro lado, você tem o direito
funcionária de não ser, aí ter a sua intimidade, a sua honra, a sua imagem e dignidade violada pelo seu empregador, né? Então, vai depender, para a gente saber se aquela exigência daquele tipo de roupa é realmente abusivo ou não, vai depender de cada caso. Então, é difícil a gente falar assim de antemão, mas se for caracterizado aí que foi uma exigência abusiva, fora do exercício regular de direito que teria, né, em tese, o empregador, é passível de gerar uma indenização por danos morais dessa funcionária que teve aí a sua dignidade violada por essa exigência, né, ter que expor o corpo, né, de uma maneira que ela não queria. E que não foi combinada, que foi uma exigência durante o contrato, né? Enfim, teria que analisar todos os fatores aí para a gente configurar esse ato ilícito cometido pelo empregador. Se isso acontecer, realmente vai gerar uma indenização para a funcionária. Agora, não é qualquer exigência, né, Oliveira? Às vezes você exigiu um uniforme, que é um uniforme padrão, que já vem sendo utilizado há vários anos, enfim, já é de costume da empresa, já sabia que quando você entrou lá era esse tipo de uniforme, né? Então, é uma série de coisas que tem que ser analisadas. Mas se for realmente uma exigência abusiva, realmente pode gerar uma indenização. Doutor Paulo, para o recebimento de benefício assistencial ao idoso, deve ser considerada a renda do filho separado, de fato, né, que voltou a residir na casa? Olha, tem até já entendimento do judiciário a esse respeito, né? O benefício assistencial ao idoso, a gente sempre fala aqui, que não é aquela aposentadoria. Aposentadoria é diferente. Benefício assistencial ao idoso, a pessoa tem que ter idade mínima e também tem que preencher o requisito de renda familiar, né? Não pode superar o limite. Então, muitas vezes a pessoa completa a idade e vai lá pedir um benefício no INSS, mas não é só pedir o benefício, porque tem que ter, além da idade, tem que ter a renda familiar. E no caso da renda familiar, não pode superar o quê? É um limite que chama-se renda per capita. Não pode superar 1/4 do salário mínimo. Ou seja, o grupo familiar, somando a renda de todo mundo do grupo familiar e dividida entre eles, não pode superar 1/4 do salário mínimo. Esse que é o limite que a lei exige. Agora, quem faz parte do grupo familiar? Para efeito de fazer essa renda. Essa renda, na verdade, é que quando você vai lá fazer um pedido de benefício, a primeira coisa que você deve fazer é ir no CRAS e fazer o cadastro único, né? Onde você vai colocar os membros do grupo familiar, quem são, quanto que ganha, né? Então é ali que você tira o limite de renda familiar, na hora que você vai fazer o cadastro único. E nesse cadastro único, quem faz parte do grupo familiar? A Justiça entende o seguinte a respeito do filho separado de fato. O filho separado de fato, o que é? É o filho que casou-se e depois nem divorciou, deixou de residir mais, saiu com a esposa, saiu do lar, né? Ou a filha também, mesma coisa, né? A filha ou o filho, que casou-se e voltou a residir na casa dos pais, né? A Justiça entende o seguinte, se aconteceu essa situação, ela não mais faz parte do grupo familiar, aquele filho, ele não deve integrar a renda. Então, casou-se, ele constitui um novo grupo familiar, né? Tudo bem que depois se separou, não está mais lá, mas ele não é mais, não volta àquele grupo familiar dos pais, mesmo que esteja morando junto novamente. Então, não deve ser computada a renda daquele filho separado de fato que voltou a residir na casa dos pais. Quem que deve ser computada a renda? Do cônjuge, obviamente, né? Da esposa, do marido, e dos filhos solteiros até 21 anos. Os demais não entram no cálculo da renda familiar porque eles não fazem parte do grupo, segundo a lei. Então, muitas vezes a gente vê certos erros do INSS, a hora que vai considerar a renda, coloca de um filho que está morando junto, mas aquele filho não faz parte do grupo familiar, né? Aí que muitas vezes a pessoa não consegue o benefício por causa de um erro de interpretação do INSS, que só é corrigido na justiça, realmente. Bom, 13 horas pontualmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos agradecendo a sua audiência, a sua colaboração aqui na nossa 87,9. Queremos agradecer imensamente, né, o Dr. Paulo e o Dr. Leandro por estarem fazendo esse serviço de utilidade pública aqui através do rádio, que através dos seus conhecimentos mudaram a vida de muita gente, né, muitas pessoas aqui de Mauá da Serra e toda a nossa região. Obrigado, doutor Paulo, pela presença durante todo esse ano de 2021. A gente agradece, Oliveira. É sempre um prazer poder estar aqui, né? Ter estado aqui durante esse ano todo, né? Da semana que vem a gente vai tirar uns dias de folga, né? A partir da semana que vem, vamos voltar no início de janeiro, né? E já a gente agradece todo mundo que
que sempre nos acompanhou aí, né? Agradece, deseja aí para todo mundo um bom ano novo, né? Um feliz final de ano, um bom ano novo para todos nós. E estaremos aí novamente em janeiro. E, doutor Paulo, obrigado. Doutor Leandro, obrigado pela parceria, né, nesse ano de 2021 e de estar junto com a gente aí, viu? Obrigado você pelo convite, Oliveira. A gente agradece, como o doutor Paulo disse, a audiência, né? A gente sempre está contando com a audiência. As perguntas são enviadas, a gente tenta dar o nosso máximo aqui, né, Oliveira? E desejamos aí boas férias para quem vai pegar férias esse final de ano aí, né? Bom Natal e feliz ano novo a todos, né? Em janeiro de 2022 a gente vai voltar aí responder mais perguntas aí dos nossos ouvintes. Um grande abraço a todos aí. Tá aí, gente, doutor Paulo e o doutor Leandro, eles vão dar um tempo aqui nas dependências da rádio, tá? Você pode vir aqui tirar suas dúvidas, ainda hoje dá tempo, viu? Pode vir aqui até umas 2h30, 3 horas, eles permanecem aqui na rádio, tá? Para tirar suas dúvidas. E a gente vai indo embora, né? Vamos embora, vamos agradecendo o seu carinho, a sua audiência, vamos deixando você em ótima companhia. E chegando o pastor José Ademir.